Estamos iniciando mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, instrução dos espíritos, no item A Melancolia. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo. E se você já sentiu, de repente, uma tristeza profunda, sem uma causa específica que faz a vida parecer pesada e amarga, no capítulo de hoje que iremos estudar, intitulado A Melancolia, o espírito de François Geneve vai nos convidar a mergulhar nas causas espirituais desse sentimento. Nessa apresentação, vamos compreender por que a nossa alma às vezes se sente esgotada e como o corpo físico reflete esse desânimo através da apatia e da lassidão. Mais do que um diagnóstico, esse texto é um manual de resistência. Veremos que a melancolia é, na verdade, um anseio do espírito pela liberdade e pela felicidade plena, sentimentos que são inatos em todos nós, mas que muitas vezes buscamos no lugar errado. Acompanhe conosco a análise de cada parágrafo para descobrir qual a sua missão de que não suspeitais e como o cumprimento das obrigações diárias, junto à família e ao próximo, serve como um verdadeiro antídoto para a tristeza da alma. Ao final, entenderemos que as tribulações desse degredo são passageiras e nos preparam para um reencontro jubiloso com aquele que nos ama no plano espiritual. Então, prepare seu coração para uma mensagem de força, coragem e esperança renovada. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Veja que aqui a autora, François de Geneve, ela vai considerar a melancolia não apenas uma tristeza comum, mas um sinal profundo da alma humana buscando algo além do mundo material. Ela revela que somos espíritos encarnados temporariamente em um corpo físico, aspirando a um ar mais puro, ou seja, às esferas espirituais elevadas. Imagine a nossa alma como um pássaro preso em uma gaiola densa. A melancolia surge quando ela tenta voar e bater as asas contra as grades da existência terrena. Esse sufocamento é o atrito entre as nossas existências espirituais, que são eternas, puras, e as limitações do corpo e do mundo físico, que é cheio de impurezas, como paixões materiais, como ilusões passageiras. Então, para a autora, essa tristeza não é uma doença do corpo, mas um sinal de amadurecimento do espírito. Veja, seu espírito, ele sabe que existe algo maior, uma felicidade e uma liberdade que não pertencem ao mundo físico. O nosso corpo físico, ele é algo limitado. O espírito sente-se preso em um ambiente que não permite que ele se expanda totalmente. Então, como o espírito não consegue se libertar agora, ele acaba aqui desanimando. Esse desânimo espiritual reflete no corpo como a apatia, como a falta de energia. E ele cita algumas partes do texto quando ele fala: "Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera de vossos corações." O que está querendo dizer com essa vaga tristeza? Está indicando um sentimento que não tem uma razão clara. Não houve uma perda, não houve um problema específico, é uma sensação estranha, difusa, persistente. E ele fala que leva a considerar a vida amarga. É o efeito dessa tristeza. Ela altera as nossas percepções de realidade, fazendo com que os prazeres do mundo percam o sabor e as tarefas diárias pareçam fardos cada vez mais pesados. É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão, e em vão esforços para sair dele. Então veja que aqui a autora ela está definindo o espírito como um ser que tem em sua essência
a aspiração pela felicidade plena e pela liberdade. Essa não é uma vontade passageira, mas uma necessidade intrínseca da alma que sabe intuitivamente que existe um estado de existência muito mais vibrante e livre do que o atual. Quando ele fala a palavra jungido, jungido ao corpo que serve de prisão, o que ele está querendo dizer com isso? Jungido aqui significa estar atado, unido por um jugo, como os bois presos a uma carroça. Para o espírito que anseia pela imensidão, o corpo físico é visto como uma limitação. Ele impõe barreiras biológicas, cansaço, dor e necessidades materiais que prendem a consciência ao mundo terreno. O espírito tenta sair ou expandir-se além dessa matéria, mas enquanto durar a vida física, ele está legalmente vinculado a esse organismo. E isso, como consequência, gera o esgotamento, o conflito entre o querer voar, a aspiração, e o não poder sair devido à limitação do corpo, gera o cansaço existencial. O espírito ele se esgota ao lutar contra uma condição que ele não pode mudar de forma imediata. Esse desgaste interno se reflete na mente humana como aquela tristeza vaga, aquela apatia, aquela falta de sentido, porque a alma está temporariamente exausta de lidar com as densidades da vida da Terra. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então veja que nesse trecho aqui a autora está explicando o processo de somatização, ou seja, como uma frustração que começa no espírito acaba afetando o corpo físico e a percepção da felicidade. A gente pode entender dividindo isso aí em 3 etapas. A primeira, a aceitação da impotência. O espírito percebe que, por mais que deseja a liberdade total, ele não pode romper o vínculo com o corpo antes do tempo. Ao reconhecer que esses esforços são inúteis para o momento atual, ele cessa a luta e entra em um estado de desânimo. E aí tem o reflexo físico, o corpo que ele acaba respondendo. Então o texto ele destaca que o corpo ele vai sofrer a influência do espírito. Como o espírito é o motor da vida, quando ele se abate, a vitalidade do corpo também cai. Veja que o texto ele usa algumas palavras, né? Que o corpo é tomado de uma lassidão, um cansaço extremo, uma fraqueza, uma falta de vigor físico, um abatimento, uma prostração, onde a pessoa se sente murcha, sem energia para fazer nada, uma espécie de apatia, ou seja, uma indiferença afetiva, onde nada mais parece motivar ou trazer alegria. E aí, você tem o resultado final desse processo, que é a pessoa passando a se julgar infeliz. O autor usa o verbo julgar para mostrar que essa infelicidade é muitas vezes uma percepção distorcida causada pelo estado de desânimo e não necessariamente uma realidade absoluta da vida daquela pessoa. Crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis nesse mundo,
E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Então veja que nessa passagem, a autora Françoise de Geneve, ela está transitando do diagnóstico do problema para a estratégia da superação. Ela oferece um guia de conduta para lidar com o peso da melancolia. Veja que ela não sugere uma aceitação passiva da tristeza, muito pelo contrário, ela usa termos fortes, como resistir com energia. Ou seja, a melancolia ela é vista como uma impressão, algo que vem de fora ou de um estado temporário que ataca diretamente a vontade. E se não houver a resistência, a vontade humana ela acaba enfraquecendo, tornando o indivíduo um refém de seus próprios sentimentos negativos. O texto, dessa forma, valida o nosso desejo de melhora, mas corrige o endereço onde procuramos essa satisfação, né? É natural e humano querer uma vida melhor. Isso nasce com o espírito. São aspirações que ele chama aqui, ó, de inatas. Inatas o quê? Querer uma vida melhor. Porém, o erro que gera a melancolia é esperar que a Terra, um mundo de provas e expiações, ofereça a felicidade plena que só existe em planos espirituais mais elevados. Tanto que ele fala, ó, não as busqueis nesse mundo. O autor propõe uma mudança de perspectiva sobre a morte e o tempo. A paciência é a chave para não transformar a saudade do mundo espiritual em desespero. Quando ele fala: "Aguardai pacientemente". Pacientemente o quê? O anjo da libertação. O que ele está querendo dizer com isso? Anjo da libertação é uma forma meio que poética de se referir à transição final, à morte física. O autor ensina que não devemos forçar a saída, o suicídio, né? O fim dos liames, mas esperar o momento natural em que o espírito será libertado de sua prisão. Ele reforça que a humanidade não está sozinha. Deus envia instrutores para nos lembrar da felicidade futura, servindo de consolo para o presente. Quando ele fala aqui, ó, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem para vos instruírem acerca da felicidade. Então, Deus está enviando constantemente espíritos para nos instruir a respeito da nossa felicidade. Felicidade que não está nesse mundo. Felicidade que só vamos começar a perceber em mundos superiores. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então, essa parte do texto é fundamental porque dá um sentido prático à nossa existência, combatendo a ideia de que a vida na Terra é um tempo perdido ou apenas um sofrimento vazio. Veja, quando ele fala aqui, ó, lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, ele aqui está utilizando a palavra degredo, que significa exílio, banimento, para reforçar que a terra não é a nossa moratória definitiva. Contudo, ele esclarece que esse exílio não é ocioso e tem um propósito educativo, um propósito reparador. E muitas vezes a melancolia
surge porque sentimos que a nossa vida não tem um grande propósito, um significado heróico, né? O autor, ele até nos corrige, né, quando ele fala, eh tendes a desempenhar uma missão de que não suspeitais. Ou seja, ele está sugerindo que cada pessoa possui compromissos espirituais importantes, mesmo que não tenha consciência clara deles naquele momento. E a missão não está necessariamente em atos grandiosos, mas na dedicação à nossa família, no cumprimento das obrigações, cuidar de um parente, ser um profissional honesto, educar um filho, são partes essenciais dessa missão confiada por Deus. E, ao focar no dever, o indivíduo retira o foco da sua própria dor e o coloca no serviço ao próximo. O cumprimento dessas tarefas é o que vai justificar a nossa permanência no corpo físico e vai garantir o nosso progresso espiritual. Se no curso desse degredo, provação, exonerando-vos do vosso encargo, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Então, esse trecho em que a autora fala funciona como um treinamento de resiliência, preparando o indivíduo para os momentos que a vida se torna particularmente difícil. Veja, quando ele fala aqui, ó, se no curso desse degredo provação, a autora está reforçando que a existência na Terra tem um caráter duplo, de degredo, ou seja, um período de afastamento da nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, e de provação, que é um teste necessário para o fortalecimento e a evolução da alma. As expressões sobre vós desabarem, que ele cita aqui, ó, sugere que aqueles períodos da vida em que os problemas não vêm sozinhos, mas todos de uma vez, a autora lista 3 tipos de pesos, né? Os cuidados, em que as preocupações com a manutenção da vida e das responsabilidades têm que ficar bem atento. As inquietações, onde as dúvidas e as incertezas que vão afligir a mente, e as tribulações, que são as aflições, os sofrimentos e os obstáculos concretos que surgem no caminho. E a resposta necessária é a força e a coragem. Diante desse cenário de desabamento, a orientação clara é: sede fortes e corajosos para os suportar. A autora não promete que os problemas sumirão milagrosamente, mas afirma que a nossa atitude interna diante deles, o que define o resultado da nossa prova, é exatamente a capacidade de suportar todos esses problemas. Suportar nesse contexto não é apenas aguentar passivamente, mas manter-se firme no compromisso dos deveres, dos encargos, sem permitir que as crises externas destruam a sua paz interior. Afrontai os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos, porque chorais e que jubilosos por ver-vos de novo entre eles.
Vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então veja que nesse desfecho, a autora, ela envia uma mensagem consoladora. Após diagnosticar as causas da melancolia e prescrever a resistência, ela encerra com uma promessa de esperança e uma visão de um futuro espiritual. A autora utiliza o termo afrontai os resolutos para indicar que não devemos fugir dos problemas ou nos esconder dele, né? Afrontar significa encarar de frente, encarar com dignidade, né? Os resolutos, que indica determinação, firmeza de propósito, a ideia de que ao mudarmos nossa atitude mental perante a dor, ela perde parte do seu poder sobre nós. E uma das frases mais poderosas do texto é quando ele fala: esses problemas duram pouco. Do ponto de vista de um espírito imortal, a vida na Terra é apenas um instante. A autora usa essa perspectiva do tempo espiritual para nos lembrar que, maior que seja a aflição atual, ela tem um fim determinado. E o texto termina descrevendo a pátria espiritual e o acolhimento que nos aguarda. Quando ele fala: os amigos por quem chorais. Ele está dizendo que, ao desencarnarmos, nós vamos encontrar os entes queridos que já partiram. O autor assegura que os laços de afeto não se quebram com a morte física, né? E que os espíritos amigos sentem a alegria ao verem que vencemos as nossas provas com coragem, né? Os jubilosos. E ele descreve um estado de consciência, um plano espiritual superior, onde as dores físicas e as angústias da matéria não podem mais nos alcançar. São as regiões inacessíveis às aflições da terra.